Olá, tudo azul com você? Estou chegando com o portal Ludoli Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 28 de novembro de 2024. Sou Luiz, deficiente visual, mas estou na batalha todos os dias trazendo para você notícia, informação e oração, sempre na sua mão. A nossa primeira notícia de hoje, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou ontem um projeto que pode acabar com o aborto legal no Brasil. Mas o que é esse aborto legal? Aquelas formas de aborto que só é permitido, né, quando coloca a vida da mãe em risco e por dois tipos de doença, né? Então, agora provavelmente vai a plenário. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a CCJ, da Câmara, aprovou, quarta-feira, por 35 votos a favor e 15 contra, uma proposta de emenda à Constituição, que, na prática, proíbe o aborto no Brasil, mesmo nas situações já autorizadas em lei ou por decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF. Apresentado em 2012 pelo ex-deputado Eduardo Cunha, a PEC inclui a expressão "desde a concepção" no trecho da Constituição que trata dos direitos e garantias fundamentais e prevê a inviabilidade do direito à vida. Isso, segundo uma interpretação dos defensores da proposta, proibiria o aborto em qualquer estágio da gravidez e em qualquer circunstância, uma vez que, nessa visão, a vida começa na concepção. Bom, a relatora, em seu parecer, a deputada Cristonieto, do PL, do Rio de Janeiro, votou pela admissibilidade do texto. A CCJ é presidida pela deputada Caroline de Toni, ela é presidida pela deputada Caroline de Toni, do PL, e tem entre seus membros titulares outros parlamentares de direitas e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, e entre eles a deputada Bia Kicis. Essa comissão é a principal comissão da Câmara e tem como função avaliar se propostas que chegam para discussão estão de acordo com a Constituição e podem tramitar para serem votadas. Então, nesse caso, o projeto foi aprovado na CCJ ontem e com certeza vai a plenário, vai a discussão aí do plenário da Câmara para os 513 deputados, né, votarem e aí então aprovarem ou não aprovarem. Mas eu quero saber o que você acha a respeito desse assunto. Se você fosse um representante lá na Câmara, você votaria a favor ou contra esse projeto? Deixa nos comentários para nós, por favor. O microfone mudou aqui, nós temos um microfone aqui e ele vem com 2 lapela e 2 auricular. E os lapela, aquele de colocar na camisa, os 2 já pifaram. E esse aqui também tá com os dias contados, né? Ele já está dando mau contato, já está dando uma série de interferências, mas vamos lutando, né? E vamos a um recadinho. Tá precisando trocar os pneus do seu carro? Venha para Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade de variadas marcas nacionais importados para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindoti, Porã. E atende Pindoti, 7 Quedas,
e toda a região. Master Pneus, Vidraçaria Triângulo. Na Triângulo, com certeza você faz um excelente negócio, porque tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e os melhores preços. A Triângulo está na Avenida Brasil, em Laguna Carapã, e atende Laguna e toda a região. O telefone da Triângulo está na descrição do vídeo. Vidraçaria Triângulo. Você busca elegância em roupas femininas? Então venha para a loja Rose Modas. Na Rose Modas, além de você encontrar muita elegância, você tem variedade, qualidade, um bom atendimento e ótimos preços. Loja Rose Modas. A Refrigeração Sete Quedas atende você nas diversas situações da sua vida. Além disso, precisou comprar ou consertar sua geladeira, balcão frigorífico ou câmara fria? Procure a Refrigeração, que conta também com venda, manutenção e instalação de ar-condicionado. O telefone da Refrigeração está na descrição do vídeo e é o WhatsApp. Refrigeração Sete Quedas. Quando a gente posta alguma coisa nas redes sociais, essa responsabilidade é de quem? É de quem postou ou é da rede social? A rede social tem que fiscalizar e apagar, punir a pessoa que posta alguma coisa que não deveria postar. O que você acha? A responsabilidade é de quem postou ou é da rede social? O STF está votando isso. A sessão ontem foi para isso. O Supremo Tribunal Federal, STF, encerrou a sessão de quarta-feira, 27, sem tomar uma decisão sobre a responsabilidade de plataformas digitais pelos danos provocados por conteúdos irregulares criados por terceiros. Durante a tarde, os ministros leram relatórios e ouviram representantes. No entanto, a apresentação dos votos ficou para a próxima quinta-feira, 28, ou seja, hoje, né? Hoje, o Supremo Tribunal continua votando esse caso. Na prática, os ministros discutem se esses aplicativos podem ser condenados ao pagamento de indenização por danos morais por não terem retirado no ar postagens ofensivas, com discursos de ódio, fake news ou prejudiciais a terceiros, mesmo sem uma ordem prévia da justiça nesse sentido. Então, a votação continua, né? A votação será hoje e os ministros vão dar o seu voto ali. Vamos aguardar então para ver o resultado dessa votação que acontece hoje à tarde. Ainda não tenho o horário certinho aqui, com certeza a hora que você estiver assistindo esse vídeo já vai ter o horário e até quem sabe terminada a sessão, mas acredito ser por volta das 14 horas o início da sessão do Supremo Tribunal Federal hoje. Você está acompanhando as notícias, que bom! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita, dá o like no vídeo. Não deixa para depois, senão você esquece, dá o like no vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve para nos ajudar. Ative o sininho das notificações, que assim, sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam assistir. Faça parte do clube de membros do Portal Ludoli para nos ajudar a manter o canal no ar, tá bom? Bom, e o pacote do corte de gastos do governo federal foi anunciado ontem à noite em cadeia nacional, em rede nacional, pelo ministro Fernando Haddad. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou ontem, quarta-feira, um pacote que prevê o corte de gastos de 70 bilhões de reais em 2025 e 2026. As medidas foram divulgadas em pronunciamento oficial na cadeia de rádio e televisão. Bom, combater a inflação. Assim disse o ministro, abre aspas para o ministro. Combater a inflação,
Reduzir o custo da dívida pública e ter juros mais baixos é parte central de nosso olhar humanista sobre a economia. O Brasil de hoje não é mais o Brasil que fechava os olhos para as desigualdades e para as dificuldades da nossa gente. Quem ganha mais deve contribuir mais, permitindo que possamos investir em áreas que transformem a vida das pessoas, garantiu o ministro no início lá do seu pronunciamento. O governo discutiu por semanas uma proposta que visa assegurar a viabilidade dos próximos anos do arcabouço fiscal, regra que limita o crescimento das despesas. Parte do pacote exigirá a aprovação do Congresso Nacional. Entre as ações estão uma limitação para o crescimento do salário mínimo, restrição para o abono salarial e um aumento dos impostos dos chamados super ricos. A nova medida não trará impacto fiscal. Aí o ministro continua falando, tá? Abre aspas para o ministro. A nova medida não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo. Porque quem tem renda superior a R$50 mil por mês pagará um pouco mais. Tudo sem excessos e respeitando padrões internacionais consagrados, garantiu o ministro Haddad. No pronunciamento, Haddad também lembrou o contexto global e o impacto dele na economia brasileira. Sabemos que persistem grandes desafios. Diante do cenário externo, com conflitos armados e guerras comerciais, precisamos cuidar ainda mais da nossa casa, disse ele. É por isso que estamos adotando as medidas necessárias para proteger a nossa economia. Com isso, garantiremos estabilidade e eficiência e asseguraremos que os avanços conquistados sejam protegidos e ampliados. Haddad também citou o peso das emendas parlamentares na economia. Juntos com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, aprimoramos as regras do orçamento. O montante global das emendas parlamentares crescerá abaixo do limite das regras fiscais. Além disso, 50% das emendas das comissões do Congresso passarão a ir obrigatoriamente para a saúde pública, reforçando o SUS. Além do pacote de cortes, o governo também propõe isentar do imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês. Promessa de campanha do presidente Lula. Atualmente, o limite de isenção é de R$ 2.824, até 2 salários mínimos. Para compensar a isenção, o governo pretende aumentar o imposto dos chamados super ricos. A proposta é taxar quem tem renda superior a R$50 mil por mês. Tudo sem excessos e respeitando padrões internacionais consagrados. As medidas dependem de aprovação pelo Congresso Nacional e por isso foram apresentadas aos presidentes Arthur Lira, Câmara, e Rodrigo Pacheco, do Senado, em reunião ontem, quarta-feira, 27, com Haddad e o presidente Lula. Então, ontem, o ministro Fernando Haddad apresentou aí o pacote de medidas,
o chamado corte de gastos, né? Com a taxação dos super ricos. E vamos ver agora como que vai tramitar isso no Congresso Nacional. O que os deputados vão querer tirar desse pacote. Eu disse ontem aqui que os deputados já elaboraram uma PEC, né? Proposta de emenda à Constituição, mesmo sem conhecer o pacote de corte de gastos do governo, eles elaboraram um contraponto, uma outra proposta, contrariando a proposta do governo, ou diferente da proposta do governo, né? E que vai tramitar também na Câmara Federal. O governo tem a minoria, tanto na Câmara quanto no Senado, então corre o risco aí de eles passarem o chamado facão em muitas dessas propostas feitas aí pelo governo. A política é assim, né? Sempre tem aqueles que são oposição e discordam por discordar da proposta. Mas nós vamos ver, né? Às vezes, conversando, né? Tudo se entende e as coisas acabam se ajeitando, né? Em meio à crise na saúde, mudando já um pouco de assunto, né? Em meio à crise na saúde, secretário de Saúde de Goiânia é preso por pagamentos irregulares. Uma operação do Ministério Público de Goiás prendeu o secretário de Saúde de Goiânia e 2 servidores por suspeita de corrupção. Os alvos da operação eram o secretário de Saúde, Wilson Polara, o secretário executivo da pasta, Zezé de Aires, e o diretor de Finanças, Bruno Viana. Os 3 estão presos temporariamente na casa do Albergado, em Goiânia. Segundo o Ministério Público, eles são suspeitos de associação criminosa, pagamentos irregulares em contratos e recebimento de propina. A investigação começou em maio para apurar atraso nos repasses para uma fundação que administra 3 maternidades na prefeitura. A dívida passa dos 121 milhões de reais. Com o acúmulo da dívida, percebemos que havia algo de muito complexo por trás da situação. Gerou aí a necessidade da investigação criminal, destaca Marlene Nunes, a promotora de justiça. Identificamos também pagamentos feitos de maneira irregular, podemos dizer clandestinamente, fora dos cofres e dos caixas oficiais, sem a devida declaração na contabilidade pública, afirma Rafael Correia Costa, coordenador do Patrimônio Público. Secretário. O prefeito de Goiânia nomeou novos servidores para a Secretaria da Saúde. Além dessa investigação sobre o dinheiro das maternidades, os promotores também têm outros 10 inquéritos que apuram o caos na saúde pública de Goiânia. Nos últimos dias, por causa da demora para conseguir uma vaga de UTI, 5 pessoas morreram. E pacientes que precisam de atendimento domiciliar também vêm sofrendo. Então, o Ministério Público está investigando a Secretaria de Saúde lá de Goiânia, no estado de Goiás. O prefeito e 2 assistentes já estão presos, né? Vamos ver se essa investigação traz aí alguma novidade no decorrer dos dias aí. Mudando de assunto, a história agora é aqui no Mato Grosso do Sul. Indígenas foram hospitalizados depois de confrontos com a polícia por falta de água. Isso aconteceu aqui no estado do Mato Grosso do Sul. 3 indígenas precisaram ser hospitalizadas após o confronto entre policiais do Batalhão de Choque e moradores das aldeias Bororó e Jaguapiru,
na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O caso aconteceu na terça-feira, dia 27. O conflito aconteceu depois do terceiro dia do bloqueio da rodovia MS 156, por falta de água nas aldeias da região. Bom, foi apurado que as vítimas são 2 mulheres e uma criança, que estão internadas no Hospital da Vida em Dourados. Nas redes sociais, vários indígenas compartilharam a forma truculenta e desproporcional utilizada pelos policiais contra os manifestantes. Segundo indígenas manifestantes, os policiais chegaram de forma repentina, arremessando bombas de efeito moral. Ao revidar, os protestantes começaram a jogar pedras contra os veículos oficiais e os policiais. Em nota, a Secretaria de Estado de Cidadania, SSC, do governo de Mato Grosso do Sul, afirmou que a Polícia Militar teve de agir após esgotadas todas as possibilidades de negociação. Equipe da PM ainda estão na região, mas não se sabe o quantitativo de policiais que ficaram feridos nesta operação. Bom, explicando mais um pouquinho. Desde a última segunda-feira, dia 25, indígenas ocupam a MS 156 em forma de protesto devido à grave falta de água potável nas aldeias da região. O protesto gerou grandes congestionamentos no trecho ocupado nos últimos dias. A falta de água não é novidade na região, sendo este um drama que se arrasta há anos, mas ficou mais crítico nos últimos dias. Segundo os moradores, muitas famílias estão racionando água até mesmo para beber. As aldeias Bororó e Jaguapiru compõem a maior reserva indígena em área urbana do país, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Juntas, elas possuem mais de 13 mil indígenas das etnias Guarani, Kaiowá e Terena. Vamos ver se logo se resolve esse problema, né? Ontem, quarta-feira, o protesto virou confronto. Segundo o relato dos indígenas manifestantes, os policiais chegaram de forma repentina, arremessando bombas de efeito moral. Ao revidar, eles começaram a atirar pedras contra os veículos oficiais da polícia e os oficiais. Bom, 3 indígenas foram internadas, a gente não sabe aí o número de feridos entre os policiais, né? O que se sabe é que eles estão protestando pela falta de água, né? Um assunto que poderia ser visto de uma outra forma, tentado resolver de uma outra forma, né? Mas chegar ao ponto de permitir que os indígenas bloqueiem rodovias é porque o problema já vem se arrastando, né? Vamos ver aí, né? As autoridades de repente fazem um acordo com os indígenas e conseguem resolver o problema aí dessa falta de água nas aldeias de Dourados. Sete Quedas conta com a mecânica do Sandro. Com profissionais qualificados, ela é especializada em máquinas agrícolas e caminhões. Mecânica do Sandro. Você que mora aí no Paraná, Maringá, Paysandu, toda essa região está precisando construir ou reformar, procure o Francisco Antônio Alves, o popular Toninho. Ele vai fazer da sua obra um verdadeiro primor, com acabamento de primeira e ótimos preços. Toninho Construções, de Paysandu para todo o Brasil. Piroli Pneus Goodyear, localizada na Avenida Internacional em Pinotiporã, oferece pneus Goodyear e de diversas outras marcas para utilitários, agrícolas, caminhões e carros de passeio. Piroli Pneus Goodyear.
Ainda falando de indígenas, mas agora tráfico humano. É isso mesmo. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul resgatou, entre os dias 18 e 22 de novembro, trabalhadores encontrados em situação análoga à escravidão em fazendas dos municípios de Nova Andradina e Ribas do Rio Pardo. A informação foi divulgada pelo órgão nesta quarta-feira, 27, e de acordo com o MPT, 31 trabalhadores são indígenas paraguaios. Há ainda 4 adolescentes brasileiros. Para o Ministério, o caso revelou esquema de tráfico humano que envolve indígenas paraguaios trazidos ao Brasil sem imigração formal para trabalhar na colheita de mandioca. Os trabalhadores resgatados viviam em condições precárias e completamente desprovidos de direitos básicos. Contratados para atividades de arrancação de mandioca, eles não possuíam registro na fazenda localizada em Nova Andradina. O MPT identificou que os banheiros eram precários e não havia área de vivência. A alimentação precisava ser comprada pelos próprios trabalhadores. Além disso, nenhum exame admissional ou de medida de saúde ocupacional foi realizado. Conforme o MPT, os trabalhadores recebiam um diário de R$ 130 e a fiscalização não encontrou o fornecimento de equipamento de proteção individual ou condições mínimas para a segurança do trabalho. O MPT pleiteia 3,7 milhões de reais em danos morais individuais para ser pagos pela fazenda que não aceitou acordo extrajudicial. O caso será judicializado e o MPT pede 37 milhões de reais pede 37 milhões em danos morais coletivos e 114 milhões de reais em verbas rescisórias. 114 mil reais, né? Em verbas rescisórias. Então, a Fazenda, gente, não aceitou um acordo. Mas são milhões de reais mesmo, tá? 37 milhões em danos individuais e mais de 100 milhões de reais em 114 milhões de reais em verbas rescisórias. Bom, eles não aceitaram nenhum tipo de acordo, né? Ao que tudo indica, o Ministério Público do Trabalho identificou trabalho escravo e um outro crime foi tráfico de pessoas, né? Porque trouxeram do Paraguai esses indígenas, não tem imigração, não tem carteira assinada, não tem nenhum equipamento de proteção, nada, né? E aí eles ganhavam a diária, mas eles tinham que comprar a sua própria comida, tá bom? Então, segundo o MP, era uma situação precária. Claro que na reportagem aqui coloca-se o mínimo possível para não assustar as pessoas, né? Mas é complicado. Israel e o Hezbollah se acusam por terem descumprido o acordo de cessar-fogo de 2 meses. Israel acusa o Hezbollah e o Hezbollah acusa Israel. Que coisa, né, gente? Um acordo que foi feito ontem, iniciou ontem, hoje já foi descumprido pelas duas partes, né?
Pouco mais de 24 horas após o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah entrar em vigor no Líbano, ambas as partes se acusaram nesta quinta-feira de violação do acordo de trégua. Fontes da agência Reuters, no Líbano, afirmaram que tanques israelenses fizeram nesta manhã 2 rodadas de disparos na cidade libanesa de Marcabo, no sul. Pelo acordo de cessar-fogo, os dois lados se comprometeram a interromper conflitos por 60 dias e se retirar do sul do Líbano, onde os confrontos vinham acontecendo. Israel também admitiu ter realizado ataques aéreos contra um suposto depósito de foguetes do Hezbollah no sul do Líbano. No fim da noite de quarta-feira, 27, Israel impôs um toque de recolher a moradores do sul do Líbano, para poder controlar a possível movimentação de tropas do Hezbollah. A alegação de Israel de que o Hezbollah rompeu o acordo se baseou em um dos pontos mais questionados do acordo, o de que as forças israelenses podiam reagir caso julgasse que o grupo extremista segue com operações no sul do Líbano. No acordo, as tropas dos dois lados se retirarão gradualmente do sul do Líbano, a região que faz fronteira com Israel e que é reduto do Hezbollah. Agora, tropas do próprio exército libanês e da ONU serão responsáveis pela segurança da região, com supervisão dos Estados Unidos e da França, que mediaram o acordo. A guerra no Líbano, que acontece desde setembro deste ano, estourou após as tensões aumentarem entre Israel e o Hezbollah, grupo extremista financiado pelo Irã, que surgiu no sul do Líbano como objetivo de lutar contra tropas israelenses. Gente, mas espera aí. Fizeram um acordo, o acordo começou a valer ontem. E aí, por causa de um suposto depósito, que eles nem têm certeza, Israel ataca. Então, é difícil a coisa, né? Como é que a guerra vai parar desse jeito? Se toda vez fica se criando, e mesmo que tivesse esse depósito, eles retirariam as tropas gradualmente. Então, esse depósito de arma, ou seja o que for, deveria ser retirado dali. Mas não, talvez pouco tempo ainda para isso, né? Não sabemos. O fato é que, em meio a uma desconfiança, deu-se pouco tempo para que o Hezbollah pudesse tirar as suas armas daquele local, né? Mas nós queremos a paz e esperamos que voltem a conversar, né? E que parem esses ataques e que consigamos, que Deus abençoe, que consigam chegar a um acordo e que a paz possa reinar, né? Muito bem, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Eu volto amanhã com o Portal Ludoli Notícias, sempre contando com você, tá bom? Não esquece de fazer parte do nosso clube de membros para nos ajudar a manter o portal no ar, tá? E compartilhe esse vídeo para nos ajudar a que mais pessoas possam fazer parte também do nosso grupo. Um forte abraço para você, uma abençoada quinta-feira e até amanhã.